Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padronic FS e hoje eu quero mostrar para vocês uma forma de como fazer para poder passar vários parâmetros dentro de uma variável e essa variável colocar dentro de um in num select. Por exemplo, você vai pegar lá o seu where, colocar lá assim, where id in, abre parênteses e coloca um parâmetro de entrada lá, certo? Normalmente acontece erro, então hoje eu vou mostrar como fazer para que dê certo fazer um negócio desse tipo aí, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, para a gente poder começar, eu vou mostrar aqui um select na tabela atendimento, beleza? Então, select from atendimento A, e aí eu vou colocar aqui alguns dados, a.id, ID cliente e data, só para a gente ter alguma informação para poder mostrar aqui, beleza? Então, vou dar F9 aqui, ó, e olha só, a gente já tem esses dados aqui, vou mandar ordenar pelo ID do atendimento, eu tenho o atendimento 1, 2, 3, 8, 9, 10 e assim por diante, beleza? Tem vários aqui. Lembrando que eu estou aqui no Firebird 2.1, então esse recurso que eu vou utilizar já funciona lá. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O que eu gostaria de fazer é fazer um select desse tipo aqui. Vou colocar assim, ó, where a.id in, abre, fecha parênteses, e eu coloco dois pontos p, lista id. Beleza? Então, esse parâmetro lista id seria um varchar. Então, vou colocar um cast aqui, ó, varchar de 50. Beleza? Então, teoricamente, quando eu mando inserir esses parâmetros, olha só, meu select ele até, ó, deu erro aqui, faltou colocar o fecha parênteses do in, né? Então, vou dar um F9 aqui agora, aí sim ele me trouxe essa tela aqui. Então, ele me permite preencher os parâmetros, porque teoricamente, o nosso Firebird não sabe se eu vou passar um parâmetro só ou dois, certo? Ou três, ou quatro, ou cinco. Se eu colocar um aqui somente e der um OK, ele vai me listar certinho. Mas se eu colocar, por exemplo, 1,2,3 e der um Ctrl Enter aqui para ele mandar rodar, ele dá um erro falando que 1, 2, 3 não é uma string válida para poder colocar dentro desse in aqui. Por quê? Porque o in, ele aceita vários parâmetros dessa forma aqui, ó. Deixa eu jogar esse cara aqui lá para cima. E ele aceita dessa forma aqui, 1,2,3, certo? Então, se eu rodar isso daqui, ó, F9, ele aceita. Só que eu quero passar isso daqui como parâmetro. Então, como que eu faço para poder colocar esse cast aqui de forma que ele aceite? Mesmo eu passando ele aqui separado por vírgula no parâmetro, ele me mostra como se fosse um campo só. Ele reconhece como se fosse um campo só. E aí ele não entende que um ID do tipo inteiro, por exemplo, seja igual a 1,2,3. Um ID, certo? Então ele não deixa você fazer dessa forma aqui. Então, qual que é a outra forma que a gente tem para poder fazer isso daqui funcionar? Então, basicamente é o seguinte, ó, deixa eu tirar esse parâmetro aqui e vou deixar esse select aqui comentado, tá? Vou apertar F11 para poder aumentar a área de gravação e vou deixar ele aqui para baixo. Daí, olha só, eu vou fazer um select nesse cara aqui para poder solicitar ele como parâmetro de entrada. Então, select from rdb database, certo? E aí vou colocar esse cast aqui dentro. Então, cast, colo ele aqui, ó, ficou até um a mais, ó, um parênteses a mais, vou tirar um aqui, certo? E aí vou colocar um nome aqui, lista, certo? Essa lista aqui é o que vai retornar esses IDs que eu vou colocar, 1,2,3, por exemplo. Então, esse é o resultado que a gente tem na hora de chamar o parâmetro. Beleza, vamos começar a tratar esse parâmetro para que ele fique adequado o suficiente para poder rodar dentro desse select aqui de baixo, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Deixa eu fazer um select por fora dele para eu começar a referenciar somente lista, beleza? Não quero referenciar todo o cache toda vez que eu precisar usar, porque eu vou precisar usar mais de uma vez. Então, vou fazer assim, ó, select from, abro parênteses, e aí coloco aqui na frente e fecho, vou chamar isso daqui de P, beleza? Então, isso daqui, todo esse select que eu coloquei aqui, que se transformou em uma tabela derivada, se chama P, beleza? O apelido dele é P. É como se eu desse um apelido para uma tabela, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, p.lista, que eu estou referenciando a coluna lista da tabela P, certo? Da tabela derivada P. Então, dessa forma, eu consigo ter o mesmo resultado que eu já estava tendo antes, olha só. Vou dar um OK e ele me retorna aqui exatamente como estava sendo retornado antes. Ah, qual que é a vantagem? A vantagem é só esse daqui, ó, eu poder referenciar p.lista. E olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso separar cada um desses caras aqui para colocar, ao invés de uma linha corrida, colocar eles uma linha para cada número, certo? Então, vou colocar 1 na primeira linha, 2 na segunda linha, 3 na terceira linha, certo? E aí, eu vou colocar aqui assim, ó, left, abro parênteses, vou pegar só o primeiro número, beleza? Até onde vai o primeiro número? Então, o primeiro parâmetro aqui, ó, qual é a string que você quer tratar. E aí, quantos caracteres você quer que conte da esquerda para a direita para que ele capture os números? Então, eu quero capturar até a posição da primeira vírgula, certo? Então, o que eu faço aqui, ó? Vou colocar um position, certo? E o position vai fazer isso para mim. Coloco aqui no primeiro parâmetro, abro aspas,
coloco uma vírgula e fecho aspas, por quê? Porque eu quero procurar essa vírgula dentro do segundo parâmetro, que vai ser o meu p.lista. Lembra que eu falei aqui que eu coloquei esse select aqui como tabela derivada para poder ficar mais fácil, porque senão eu teria que repetir o cast aqui e repetir o cast aqui, beleza? Então, olha só, aqui eu tenho qual é o parâmetro, certo? O primeiro parâmetro. Vou dar um F9 aqui só para você ver, ó. Ó, deu erro, deixa eu ver aqui que faltou. Faltou fechar um parênteses aqui que é o do left, beleza? F9 e aí Enter. Ctrl Enter, na verdade. Então ele trouxe aqui 1, só que eu não quero buscar a vírgula, eu quero buscar somente o número 1, beleza? Vírgula para mim é lixo. Daí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar nesse position aqui, ó, depois dele, eu vou subtrair ele por 1, porque ele está me retornando a posição da vírgula. Eu quero retornar uma posição antes, certo? Então eu vou dar um F9 e aí ele me retorna exatamente o número 1. Beleza? Como que eu faço para poder pegar o restante dessa string aqui para que eu possa buscar os outros números? O que eu vou fazer aqui? Ó? Colocar uma vírgula e aí aqui embaixo eu vou colocar para ele buscar, vou mandar uma substring para ele poder buscar o restante dessa string aqui. Então eu vou fazer o quê? Substring, abro parênteses, de que string? p.lista, certo? Então mais uma vez estou utilizando aqui o p.lista. Daí, a partir de qual posição? From a posição da vírgula mais 1, certo? Porque, lembrando, eu não quero considerar a vírgula. Então, Ctrl V aqui, ó, mais 1. Então, essa posição aqui é a posição da primeira vírgula da lista, mais 1, certo? Então, eu vou pegar o número 2. E aí, fecho parênteses aqui, não preciso colocar mais nada, que ele vai pegar todo o restante da minha string. Vou chamar isso daqui de quê? Restante, certo? Ficou errado aqui, ó, restante. Agora sim. Aí, vou dar um F9, e aí a gente tem o quê? No primeiro campo aqui, que é o parâmetro, a gente tem o número 1. No segundo campo, a gente tem os outros parâmetros que faltam aqui. Agora, observe o seguinte, ó. Eu estou usando como separador, como identificador de final de string, sempre uma vírgula. Só que perceba que o número 3 não tem um final de string. Então, eu vou adicionar uma vírgula aqui de forma fixa, sempre no final do parâmetro, certo? Então, concatena aqui, ó, com uma vírgula, beleza? Então, lista agora vai ser o que o usuário digitar dentro do parâmetro, mais uma vírgula concatenada, beleza? F9, Ctrl Enter, e observe que a vírgula está aqui, beleza? O fato da vírgula estar aqui me garante que eu vou conseguir encontrar o final da string quando eu estiver buscando o número 3, beleza? Então, como que eu faço para poder buscar agora esses outros números, independente de quantos números a pessoa digite? O que eu vou ter que fazer? Uma recursividade. Então, para fazer uma recursividade aqui, eu vou utilizar CTE, beleza? Como que eu faço? With recursive, tenho que colocar a palavra recursive porque ele vai fazer um loop e aí só vai parar quando terminar mesmo, certo? E aí eu vou colocar o nome desse CTE como R e coloco S, abro parênteses e fecho parênteses aqui no final. O R pode ser qualquer outro nome, tá? Eu coloco o R porque é abreviação de recursividade, tranquilo? Então, esse select aqui, eu vou colocar ele lá dentro, beleza? Então, coloco ele aqui e aí vou dar uma indentada aqui para ficar certinho, beleza? Se eu fizer aqui, ó, select asterisco from R, eu já consigo mandar rodar essa recursividade e ele vai me retornar o mesmo resultado como se eu selecionasse esse select aqui. Quer ver? Vou dar um F9 e aí ele me retorna exatamente aquele mesmo resultado lá. Beleza, então como que eu faço para fazer rodar essa recursividade? Esse select from R, eu vou colocar ele aqui embaixo também, ó, com uma união, certo? E a união vai ser qual? Union all, beleza? Então tá, já tem a união aqui e aqui embaixo eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou começar a fazer os tratamentos. Esses mesmos tratamentos que tem aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo, olha só. Porém, eu vou fazer algumas modificações, porque perceba que aqui eu estou fazendo um select na R, certo? A R possui quais campos? Parâmetro e restante, certo? Então, olha só, aqui na R eu não tenho mais acesso a p.lista, porque p.lista é uma tabela derivada que existe apenas aqui, nesse primeiro select, beleza? Então, isola esse cara aqui, ó, e ele não vai encontrar p.lista, tranquilo? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou procurar a primeira vírgula do restante, certo? Qual que é o restante? Esse cara aqui, ó. Então, vou colocar o quê? R.restante, certo? Então, R.restante vai buscar a primeira vírgula aqui, a posição da primeira vírgula que tiver também no restante, certo? Então, eu coloco aqui, ó, Ctrl V. Esse menos 1 permanece e aqui também, ó, substring para poder buscar o restante do restante vai ser exatamente com R.restante, beleza? Então, coloco aqui nesses dois lugares. A única coisa que eu fiz aqui é substituir p.lista pelo restante, porque a nossa lógica já está pronta, tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Olha só. Perceba que eu vou rodar isso aqui e ele vai dar um erro. Vou dar um F9, Ctrl Enter, e ele me deu esse erro aqui, ó, falando que o parâmetro da substring, o tamanho ali da substring, não pode ser menos 1, certo? Então, vou dar um OK. E por que ele trouxe menos 1? Porque quando ele chegou nessa situação aqui, ó, na hora que ele foi rodar a próxima, ele não encontrou nada aqui no restante. E quando não encontrar nada, ele retorna
o position -1 da vírgula. Quando ele retorna -1, ele estraga a nossa substring, porque a substring não aceita parâmetro -1. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um parâmetro. Where r.parâmetro, não, um filtro, né? Where r.restante, diferente de vazio. Então, enquanto ele for diferente de vazio, ele vai listar para mim a recursividade. Ficou vazio, acabou. Significa que não tem mais nada para poder retornar. Vou dar F9, e aí Ctrl Enter. E aqui, a gente tem no parâmetro, aquela string nossa que foi passado 1, 2, 3, 1,2,3, virou uma linha para cada parâmetro. Percebeu isso? Então tá, é isso exatamente o que a gente precisa. E agora, o que isso tem a ver com adicionar isso daqui no in? Tá? Tem a ver o seguinte, que você não vai utilizar o in dessa forma que a gente estava utilizando. Então o que eu vou fazer aqui? Olha só, vou tirar esse select daqui e mantenho esse CTE aqui em cima, certo? Aqui embaixo eu vou tirar esse comentário, certo? E ao invés de utilizar um filtro where id in alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma junção com R. Join R on R.parâmetro, certo? Igual a quê? A a.id, certo? Então eu vou fazer uma junção, perceba que se eu fizer um select na tabela atendimento sem filtro nenhum, me traz todos, certo? Só que eu estou fazendo uma junção que obriga a ter uma ligação entre as duas tabelas. E quando eu faço essa ligação entre as duas tabelas obrigatoriamente, eu só vou retornar os IDs que foram listados na R, certo? Quais foram os IDs que foram listados na R? Exatamente os que eu informei no parâmetro, beleza? Então, olha só, vou dar um F9, e aí eu vou colocar aqui, 1,2,3, Ctrl Enter, e ele me retorna apenas os 3 registros da tabela atendimento. Vou vir aqui na performance, olha só, leu apenas 3, certo? Totalmente indexado. E aí vou dar F9 aqui, vou colocar outros, vou colocar assim, 10, 11, 15, Ctrl Enter, certo? Então ele me trouxe, 1, 2, 3, 10, 11. Vamos ver se ele tem o 15 lá na tabela? Pode ser que não, né? Provavelmente não. Então 13 e 14, olha só, não tem. Vou ordenar aqui pelo ID, e aí realmente, não tem o 15, beleza? Então, por isso não trouxe. Vamos colocar um 21, que é um que eu sei que tem, tá? Então F12 aqui, F9, e eu vou colocar aqui, o 14, por exemplo, ou 21, colocar o 21 também. Então, ok. E aí ele me retornou todos esses resultados. Quero colocar só um. Então, vou colocar um ID aqui, certo? Exatamente o ID número 1. Ok. E aí a gente retorna somente esse ID, sempre com performance muito boa. Beleza? Então, essa é a forma que a gente tem de poder passar um parâmetro 1,2,3,4 e colocar isso dentro de um in, entre aspas, né? Para que a gente consiga retornar somente os registros que foram passados por parâmetro. Basta você ter esse CTE aqui, que nada mais é do que uma função de split string, onde você pega uma string completa, quebra ela de acordo com o delimitador que foi passado, que nesse caso é a vírgula, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante para a relevância do canal, para as pessoas ficarem sabendo que esse canal aqui é interessante para o YouTube poder divulgar mais para essas pessoas que têm interesse. E não se esquece de dar uma passadinha lá no nosso canal do Telegram, que o canal do Telegram é a nossa central de notificações. Então, tudo que acontece no canal, vídeo novo, live, podcast, evento, tudo você fica sabendo pelo canal do Telegram. É o único lugar onde você tem certeza que você vai receber as notificações do nosso canal, beleza? Então, caso o assunto seja do seu interesse, está tudo linkado lá, é só clicar no link e vai te direcionar para o YouTube, para o Facebook, para o Spotify, para onde você quiser. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau, bom feriado.